Olá, querido. Olá, pessoal. Olá, você de perto e olá, você de longe. Eu sou o pastor Gelson Lima e aqui nessa hora eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Quero te abençoar em nome de Jesus. Abençoar a sua casa, sua família. E todos os dias, às 18 horas, eu estou aqui no canal da Bethesda TV, no nosso programa, orando, falando do amor de Deus, uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra de hoje ela é em cima de Isaías capítulo 6, na comissão de Isaías, quando Isaías foi chamado. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías, ele vê Deus quando o rei, que era seu primo, vai morrer. No ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo, as abas das suas vestes enchiam o templo, como dizem outras referências. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que legal, né? Toda a terra está cheia da glória de Deus. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Aí Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E aí, com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou, e os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim. Eu acredito que você já tenha visto, ouvido esse texto de algum pregador contemporâneo, né? Enfim, mas é um texto que ele tem entre linhas riquezas de detalhe. Por quê? Porque todo pecado ele precisa ser tratado como de fato deve ser tratado. Pecado é pecado. Eu me lembro de uma música do pastor Vitorino Silva que diz: parece que o pecado não é pecado mais. Parece que é tão natural pedir mais um perdão. Parece que as pessoas se acostumaram com o pecado e elas pecam aqui, pedem perdão lá, pecam aqui, pedem perdão lá. Só que esse perdão que se pede já não é mais um mover do coração pela atuação do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu estou vendo um monte de gente que tem aparência de crente, tem aparência de servo, estão na igreja, né? Perdem a salvação, mas não perde a pose. Né? Você já reparou? Perde a salvação, mas não perde a pose. A pose de crente, né? O status de crente, não o espírito de religiosidade que anda cambaleando solto dentro das igrejas modernas. Então, você vê muito religioso, mas eu me alegro, sabe por quê? Porque eu sei que essa palavra ela pode também vir para mim, porque eu sou pecador. Né? Todos nós somos pecadores. Ninguém é tão santo que não seja pecador. Todos nós pecamos. Mas o desejo do nosso coração é que nos faz a diferença diante de Deus. Porque Deus vê por dentro, o homem vê por fora. Né? A gente precisa avaliar os frutos da árvore para conhecer se realmente a árvore é boa ou ruim, mas Deus te vê por dentro. Né? Então, não adianta, a gente às vezes não perde a pose, perde a salvação, mas não perde a pose. Essa frase ficou no meu coração, porque tem gente que parece que vai enganar a Deus. Isaías, ele está aqui, ele vê Deus, ele está perecendo, ele vive no meio de um povo de impuros lábios, ele tem impuros lábios,
E ele diz, eu estou morrendo. Porque a santidade de Deus, ela nos constrange a nós entendermos que somos humanos e que precisamos de Deus, ser purificado por Deus, tratado por Deus. E aí foi preciso que um anjo tocasse no altar e queimasse a iniquidade dele e dissesse, olha, tua iniquidade foi tirada. Depois disso, ele ouve a voz de Deus. Depois de seu pecado tratado, ele então vai ser comissionado. Depois que a pessoa se arrepende, pede perdão, é purificada, é tratada. Depois disso, você pode fazer a obra de Deus de verdade. Fora disso, você não consegue nem ouvir a voz de Deus. Então, Isaías, ele no ano da morte do rei Uzias, ele vivia no palácio, ele vivia na luxúria, ele vivia no glamour. Foi preciso que alguém morresse, é preciso que alguém morra na sua vida, é preciso que algum pecado morra, deixe de existir, para que você possa, então, ouvir a voz de Deus. Desse Deus maravilhoso, desse Deus que perdoa, que é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, não seja como tantos. Perde a salvação, mas não perde a pose. Se eu posso terminar com essa palavra que eu quero orar contigo, Pedro preferiu engolir o orgulho do que beber água. E Jesus prontamente estava ali para levantá-lo e dizer, vem para cá, fica perto de mim. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida, que a gente não perca a nossa salvação por nada, que todo pecado seja confessado, que todo pecado seja trazido diante do teu altar e que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. É a minha oração que eu faço por cada pessoa, por cada vida, por cada lar, por cada família, em nome de Jesus. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e até amanhã, em nome de Jesus.